Eu queria falar hoje de um assunto, amados, que eu pratico, vocês praticam, na verdade eu vou chover no molhado, né? O que eu vou falar vocês já sabem, mas eu quero relembrar algumas coisas, né, que o nosso pastor Eibe nos ensina e nós praticamos. Eu queria falar sobre discipulado. O que é preciso para que o discipulado funcione na minha vida? Se tivesse um título, né? Ia ser esse tamanho todo aí, ó. O que é preciso para o discipulado funcionar? Né? Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 2:2. Vamos ler só esse texto, vamos orar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença. Apesar de mim, Pai, me capacita a falar aquilo que Tu queres, me capacita, Deus, como canal do Senhor, ó Deus amado. Fala através de mim, ó Deus, me fortalece nesse período, me dá sustento, Pai amado, que o reino possa ser usado pelo Senhor em nome de Jesus, Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amados, uma coisa que a gente tem que entender sobre discipulado, vocês sabem, mas tem uma frase que eu acho bacana, diz o seguinte: todo discípulo pode ser um discipulador, mas todo discipulador tem que ser um discípulo. Não tem como você discipular alguém se você não estiver debaixo de autoridade. Então repete assim: todo discípulo pode ser um discipulador, mas todo discipulador tem que ser um discípulo. Não existe a condição de uma pessoa discipular alguém sem que ela esteja debaixo de um discipulado, debaixo de uma autoridade. Não tem como. Para que você possa ser um discipulador, é necessário que haja alguém acima de você discipulando você. Você tem que estar debaixo de uma autoridade. Você não pode simplesmente falar assim: vou discipular um amigo meu, e começar, porque você quer começar, vou discipular fulano, beltrano. Não funciona assim. Você está indo contra o princípio da Bíblia, onde você tem que entender o princípio da autoridade. Então, você que é discípulo, você pode virar um discipulador, mas se você é um discipulador, você obrigatoriamente tem que estar debaixo de um discipulado, amém? Eu queria falar rapidinho sobre o discípulo e sobre o discipulador, para que o discipulado flua na nossa vida. Primeiro, vou falar do discípulo. Como para ser discipulador você tem que ser um discípulo, então vou falar primeiro do discípulo. Primeira coisa é que o discípulo ele tem que ter e reconhecer a autoridade do discipulador. Fala, reconhecer a autoridade do discipulador. Por quê, amados? Se você não reconhece a autoridade no seu discipulador, você não vai fazer um discipulado normal, decente, ou que funcione, porque você não vai ser transparente, que é o próximo ponto, né? Você vai ter uma reserva com o seu discipulador, porque você não vai confiar nele. Então, na realidade, a primeira coisa que um discípulo tem que ter para começar um discipulado é reconhecer a autoridade. Segunda coisa é ser transparente, né? Lá em Atos 28:13, vou ler aqui para vocês, fala assim, Provérbios 28:13, diz assim, ó: você já conhece, gente, o que eu estou falando aqui, vocês conhecem de cor e salteado. Fala assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Né? E o pastor já falou isso aqui uma vez: encobrir a transgressão de quem? De Deus. Lá em Tiago 6,16 assim, Hebreus 14:13 fala assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, quando a Bíblia fala que você encobre as suas transgressões, não é de Deus. Deus sabe tudo. O que ele está dizendo? Olha, se você não for transparente, você está com um problema, porque o pastor aí me ensina que é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Se você é transparente, você vai ter uma ajuda daquele seu discipulador antes que você peque. Por quê? Porque nós temos que ter um entendimento que a transparência faz parte. Segunda coisa, amado, terceira, não ser orgulhoso, né?
Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, em quem não aceita repreensão. Está lá em Provérbios 4,13. Se você não aceita repreensão, meu amado, você vai ser um discípulo mequetrefe, porque não vai romper. E você ainda vai falar assim, não, meu discipulado não funciona. Por que que não funciona? Porque você não se coloca debaixo da autoridade, você tem o seu eu manda, a sua vontade prevalece. É o crente Gabriel, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, e você é sempre assim. Por que que ele faz isso? Porque é difícil para ele chutar o altar da reputação, é difícil para ele pegar o eu dele e jogar fora, é difícil. Mas isso é feito, discipulado, exatamente para tratar essas áreas. Então a terceira coisa, amado, não ser orgulhoso. E por último, ser submisso, que está diretamente ligado a reconhecer a autoridade do seu discipulador. Então você que é discípulo, tem essas 4 qualidades, você vai começar a ver o discipulado fazer diferença na sua vida. No discipulador tem algumas qualidades, algumas coisas que o discipulador também precisa. Primeiro, ele tem que estar debaixo de autoridade, ele tem que ser discípulo de alguém. Ele tem que estar sendo discipulado por alguém. Primeiro ponto. Segundo, ele não pode negociar o TSD dele. Ele não pode fazer o TSD segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, de vez em quando. Quando sai de férias, 30 dias sem falar com Deus. Por quê? Porque na cabeça dele, o TSD é uma coisa pesada, é um fardo. Se eu não orar e o pastor perguntar quem está fazendo, eu não levantar a mão, vão olhar para mim. Então, para que eu possa levantar a mão e dizer que eu estou fazendo, eu faço, mais ou menos. Um dia sim, um dia não. Né? Mas se perguntar, quem está fazendo? Eu levanto a minha mão para não passar vergonha. Então, o discipulador tem que ter essa decisão de não negociar seu TSD. Segunda coisa é que esse discipulador tem que ser transparente com o seu discípulo, com o seu discipulador. Né? Esse discipulador tem que ser transparente com o seu discipulador. Por quê, amados? Porque a Bíblia fala que tudo que nós semeamos, tudo que semeamos, aí você tem um discípulo que não fala nada para você, que não diz nada da vida dele. Aí você começa a ver que você também não fala nada para o seu discipulador. Você não se abre, você é uma caixinha fechada. E se você semeia falta de transparência, você vai colher falta de transparência. Então, a terceira coisa, amados, ser transparente. E por último, orar pelo discípulo todos os dias. Então, por que você tem que fazer o TSD todo dia? Fala assim, orar, com mais fé, amados. Eu estou bichado, vocês não estão não. Orar pelo meu discípulo, todo dia. Porque a função sua é se colocar na brecha pelo seu discípulo. Por isso que o discipulado funciona quando a transparência, quando o discípulo fala assim, eu estou com um problema aqui, não estou com problema na área financeira, não estou com problema aqui, meu problema é esse aqui, ó. Então, quando o discipulador vai orar, ele olha para aquele problema, ele não fala, abençoa a finança do fulano, não, abençoa não, vamos ajudar a resolver isso aqui, é ali que você vai colocar a sua oração, a sua intercessão, você vai se colocar na brecha e vai orar por aquilo ali. Então, você tem que ter essa disponibilidade de orar todo dia pelo seu discípulo, amém? Agora, como diz o pastor, eu queria que botasse na prática. Hoje é rápido, vocês vão aprender, porque vocês já sabem, por isso que eu não estou demorando muito. Como é feito um discipulado, então? Fala assim, um discipulado, HDL, colesterol bom. Pode falar, colesterol bom. Você nunca ouviu falar no colesterol HDL, gente? Quem já ouviu falar no colesterol HDL, que é o bom? O discipulado também tem que ser bom. Então, o discipulado tem que ter um H de hora, um D de dia, e um L de local. Não pode ser de qualquer jeito. Não é o dia que dá, eu vou. O dia que dá, me chama que eu vou lá. O dia que eu posso, eu vou. Um dia eu vou para o shopping, um dia eu vou para a casa do fulano, um dia eu faço um churrasco. Não funciona, amados. Não funciona. Discipulado tem que ter um dia, uma hora e um local. Para que ele funcione. E você tem que se colocar nessa dependência de ter um dia, uma hora e um local. Tá? Primeira coisa é isso aí. Primeiro, bom, agora estou no discipulado com um dos meus discípulos. Eles estão aqui, pode até depois puxar minha orelha, não vou falar deles não. Mas a primeira coisa que você pergunta no discipulado, qual que é, gente? Fala assim, primeira pergunta, como está a sua vida com Deus? Primeira coisa, como é que está o seu TSD? Você está fazendo TSD? Às vezes eu pergunto para o meu discípulo, como é que está seu TSD? Alguns falam assim, top. Aí você vê no olho dele que ele fez. Alguns falam assim,
Não, é porque assim, eu estou fazendo. Mas, essa semana, ou semana passada, não foi tão, né? Então, você sabe, porque, gente, entenda uma coisa, algumas coisas que vão acontecer na célula do seu líder, algumas coisas que vão acontecer na sua vida, podem estar diretamente linkadas à falta de intimidade com Deus. É você passar numa rua, um homem, né? Vou botar aqui o homem. É o homem passar numa rua e olhar para uma mulher bonita do jeito que ele gosta. Por que ele olha? Só tem carne nele. Não tem espiritual. Ele não tem TSD. Ele vive do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Então, o nosso TSD, gente, nossa intimidade com o Espírito Santo, faz a diferença no nosso futuro. Então, primeira pergunta, que se você quiser ter um discipulado que funcione, pergunta para o seu discípulo, escuta, como é que está seu TSD? Se ele gaguejar, que nem alguns dos meus gaguejos, né? Aí eu falo assim, amado, beleza, compartilha a palavra da semana comigo. Aí você tem que ver o suor corre. Assim, não, peraí. Aí pega o tablet, pega o iPad, pega o iPhone, começa a puxar. Eu falei, não, mas pode deixar, vamos passar para frente. Porque vai demorar, e nós temos só 1 hora. Por quê, amados? Porque quando você tem isso entranhado em você, é fácil. É fácil. Quando o tio Jacques perguntou assim, e aí, fez TSD, eu falei, vamos compartilhar aqui agora. Tem um montão de palavras que eu vou anotando e vou deixando aqui. Algumas são de puxão de orelha, outras não são, mas assim, por quê? Se Deus fala, você tem que anotar. Então, amados, tenha um TSD. Pergunte ao seu discípulo, como é que está seu TSD? Segunda coisa que você tem que perguntar nessa ordem, eu estou botando a ordem de pergunta, tá, amado? Que eu aprendi assim e faço assim. Segundo, como está a sua vida com Deus na semana? Porque já passou de um discipulado para o outro, né? Nessa semana, como é que está a sua vida com Deus? O que isso quer dizer, amados? Como você tratou a sua esposa, se ele for casado? No meu caso, eles são casados, né? Como é que você tratou a sua esposa? Né? Será que ela casou com um príncipe encantado, montado num cavalo branco, aquela semana o príncipe foi embora, ficou só o cavalo. Aí você vai tratar a sua esposa só, né? Então assim, como é que foi a semana? Por quê, amados? Porque nós temos que entender que o dia a dia nosso tem que se alicerçar na palavra. Se nós não temos um TSD muito assim, nós vamos ver que a semana, foi aquela semana assim, tá bom. Eu sei que eu não vou pedir para levantar a mão, mas muitos discípulos falam assim para o discipulador, como é que está a vida? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Teve um dia que o discípulo falou assim, tá bom, uma semana assim, como é que tá? Tá bom. Na terceira, eu falei, vamos trocar, você me discipula. Eu tenho muita coisa para você que não tá bom. Para você me ajudar, porque tudo você tá bom, para mim não tá bom, então quase que eu troquei de lugar com ele, você me discipula agora, deixa eu falar para você. Porque, gente, a gente acomoda com tá bom. A gente não fala o que tem que ser falado. Por quê? Vergonha de se expor, vergonha de ser ridicularizado, vergonha de achar que o discipulador agora vai rir de você. Amados, o discipulador está ali para te abençoar. Fala assim, o que fala no discipulado, morre no discipulado. Então, amados, seja transparente. Terceira pergunta que você pode fazer para o seu discípulo, se o caso ele for casado, estou colocando aqui nas minhas experiências, como está a sua família? A mulher, o marido, o filho, a filha, como é que está a sua família? Como é que está o andamento da sua família? Como é que você está? Essa é a terceira pergunta. Para quê? Porque se ele falar para você, não tem TSD, minha vida está mais ou menos, e minha família está uma bagaceira, o reflexo é qual? Amado, vamos orar. Você não precisa dar conselho psicológico. Fala para ele ter um TSD. Fala para ele começar a buscar. Então você vai trazer ele aqui na igreja, vai orar com ele, vai buscar ele, vai tentar fazer uma campanha com ele para vocês estarem juntos, para incentivar ele a orar. Vai estar mandando mensagem para cobrar dele a palavra do dia. Por quê, amados? Porque a terceira coisa é saber como é que está a família. E por último, antes de você orar com ele, pergunte para ele como está a sua célula. Normalmente é o contrário, amados. Normalmente a célula vem em primeiro lugar. Como é que está a sua célula? O cara fala aquele tanto de coisa de célula. Que fulano, beltrano, não sei o quê, tudo é célula. Quando acaba 1 hora, ele não conseguiu falar nada da vida dele. Porque nós priorizamos a coisa errada. Né? Fala assim, primeiro, Deus. Segundo é quem? Fala, família. Terceiro? Trabalho. Trabalho seu. Quarto, ministério, reino. Está lá, em Gênesis. Se você pegar Gênesis, você vê que a sequência é toda essa. Então, amados, se você começa pela célula, você deixou a família do cara vendido. Ele quer te contar que ele teve um problema com a mulher dele e você perguntou, como é que está a sua célula? E ele não vai conseguir falar, porque ele vai sentir que você não quer dar abertura para ele. Então, eu coloquei 4 perguntas na sequência que eu normalmente faço para meus discípulos.
né? E aqui você consegue ver muita coisa. No caso, meus discípulos são líderes, né? E pelas essas perguntas eu consigo identificar se alguma célula está mais ou menos, se a célula não está boa. Às vezes eu nem vou toda semana lá, mas eu sei que não está boa. Por quê? O cara fala que não está lendo TSC, está meia boca. Aí você pergunta, como é que está a sua vida? Ah, mas está indo. Né? E a família? Tá. Eu, quando o pau quebra, eu fico caladinho, me escondo na minha, finge de morto para não ter problema, tá, mas está indo. Aí quando chega na célula, a célula está uma bagaceira. Não, a célula, rapaz, nós temos que fazer alguma coisa, porque a célula não rompe. Aí ele só vê problema na célula. Então, amados, para que nós possamos ter um discipulado que funcione, são princípios simples e pequenos. Quem quiser ouvir toda a palavra, e discipulando com eficácia do pastor Eibe em 2011, né? Que ele deu uma palavra dele em 2011. Bênção, gente. Eu aprendi a fazer discipulado nessa palavra, a perguntar a coisa certa, da maneira certa, para que a gente não fique gastando 1 hora do nosso discipulado, gente. Quando acaba, a única coisa que você sabe, a célula não está boa, um membro está com problema, o outro está com problema, e o seu líder, ou então a pessoa que você está discipulando, ela não fala nada dela. Nada. Não pode ser assim, amados. Amém? Amém?